Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez nós vamos falar sobre a formação econômica do Brasil e vamos entender como é que nós chegamos no Brasil que somos hoje. Esse Brasil que nós conhecemos hoje, ele foi formado a partir de um processo evolutivo, econômico e territorial. E nesse sentido, nós precisamos entender algumas coisas importantes sobre ele. Então vamos lá. Na primeira parte, eu quero falar um pouco para vocês de como evoluiu o Brasil a partir da chegada dos imigrantes. Os habitantes do território, que no futuro ia ser chamado de Brasil, eles viviam num sistema comunal. O que é um sistema comunal? Um sistema onde não existia a propriedade da terra, não existia ninguém dono do território. Dividiam nesse território os recursos que eles tinham. A chegada dos portugueses aqui, esse processo começou a mudar. E o processo de mudança aconteceu principalmente na questão econômica, quando o Brasil rota das grandes navegações e chega aqui vários barcos. Os primeiros foram os portugueses, mas depois chegaram outros também aqui. Os portugueses se interessaram primeiramente pela exploração local, né? E a sua chegada marca o início da formação do território brasileiro. O primeiro ciclo econômico que nós vamos ter aqui é o ciclo do pau-brasil. Esse ciclo econômico do pau-brasil ele é importante por dois motivos. O primeiro, porque ele caracterizava uma exploração econômica dos portugueses no Brasil. E isso é uma característica da colonização brasileira. O processo de formação econômica do Brasil passa por uma colônia de exploração. Então, os portugueses vinham, levavam esse pau-brasil embora e negociavam ele na Inglaterra, coisa e tal. O pau-brasil era usado na Europa para tingir roupa, a cor dele avermelhada servia para tingimento, mas também ele era utilizado aí para a confecção de móveis e tudo mais, né? Bom, essa retirada do pau-brasil, o segundo ponto que você tem que lembrar, é que ela é o início do processo de desmatamento aí da Mata Atlântica, né? Então a Mata Atlântica começa o seu processo de devastação a partir da retirada do pau-brasil nesta área. Os portugueses usavam mão de obra indígena para fazer isso e tiravam esse pau-brasil no sistema de cunhadismo, né? Que você já deve ter visto em história. O segundo ciclo importante da economia brasileira que você tem que lembrar, ainda no Brasil colônia, ainda com os portugueses, é a cana-de-açúcar. O açúcar era um produto que na Europa tinha um valor comercial muito alto, o mundo queria muito esse produto e ele já era produzido em alguns outros lugares, na América Central, na África, em alguns lugares, e no Brasil passou a ser produzido então com os portugueses. Num primeiro momento utilizando mão de obra escrava indígena, que não deu muito certo, e no segundo momento trazendo então população imigração forçada da África para o Brasil. O processo começa com a caracterização do território brasileiro como uma colônia de produção agrária, fica ligado nisso. Processo de formação de uma colônia agrária no Brasil. E isso é importante porque isso vai ser a nossa grande herança. A nossa grande herança da colonização portuguesa aqui no Brasil vai estar relacionado a essa produção agrária que foi feita aqui desde a cana-de-açúcar até os dias de hoje, inclusive o Brasil sendo um grande exportador de produtos agrários. Então fica ligado nisso que é importante. A cana-de-açúcar então se desenvolveu no Nordeste, sobretudo na zona da mata, retirando Mata Atlântica também, olha aí, mais uma vez desmatamento da Mata Atlântica. Então retirando Mata Atlântica e produzindo ali essa cana-de-açúcar naquele solo de massapê, solo de qualidade ali para a produção dessa cana. E essa cana não era nada processada aqui, era levada toda para a Europa. Depois começou a ter alguns engenhos aqui que processavam a cana, levavam processado, mas em geral a produção a partir do Pacto Colonial era feita toda ela na Europa. Muito bem, só que depois da cana os portugueses tiveram que colonizar mais essa região e desenvolver aí as capitanias hereditárias. Fica ligado nisso aqui.
eu falei depois da cana, mas o processo é concomitante, tá? Então as capitanias hereditárias, elas acontecem para um processo de domínio do território, para defesa do território português nas Américas. Então se determina que várias capitanias sejam feitas e os capitães donatários vêm da Europa para tomar conta da sua capitania, evitar a invasão, evitar a tomada do território por outros povos. A França já rodava isso aqui, a Holanda chegou a fazer assentamento, digamos assim, no Nordeste brasileiro, né? Capitanias se fizeram, elas não se desenvolveram muito. A menor capitania, só para você ter uma ideia, era a capitania de Santana, essa aqui no sul do Brasil. Ó. Ela saía desde o sul, da cidade de Laguna, em Santa Catarina, e terminava depois da região de Curitiba ali. Então era uma extensão de terra considerável e era a menor de todas. As grandes capitanias, elas ficavam no Nordeste, né? Tu tinha algumas aqui entre o Nordeste e o Sudeste, mas as grandes ficavam no Nordeste. Duas se desenvolveram, Pernambuco e São Vicente, muito por conta da cana-de-açúcar, por conta da produção agrária, o escravismo e produção agrária, duas economias importantes que formaram o Brasil aí, colônia nesse período, e que vão dar origem a essa cultura agrária que nós temos no Brasil. Tá? Então, o Brasil agrário, né, a colônia agrária, a colônia portuguesa agrária, transforma-se num Brasil agrário, que vai se desenvolver e com o passar do tempo vai chegar aí a uma agricultura tradicional e mais tarde uma agricultura moderna. A economia que vem logo depois não, um tempo depois, século XIX aí, que vai mostrar essa força agrícola do Brasil é o café. O café numa agricultura tradicional, que começa a ser produzido com mão de obra escrava, e no meio da sua produção tu vai ter o fim da escravidão no Brasil, 1888, a proclamação da República em 89, ele vai caracterizar aí um período de formação de uma economia baseada no escravidão até 88 e depois na mão de obra livre e a chegada dos imigrantes. Coisa importante para a gente entender nesta aula. A partir da produção do café, que é a grande economia brasileira do final do século XIX e início do século XX, a grande economia brasileira é baseada no café. O Brasil é um grande exportador de café. O Brasil vive a economia, a política, a movimentação nas cidades, todas elas baseadas na questão cafeeira, né? A produção cafeicultora, que era basicamente no sudeste e no norte do Paraná, e nessas regiões, talvez um pouco ali no sul da Bahia, tu vai encontrar alguma coisa de produção de café nesse período. Hoje tu tem café em mais lugares do Brasil, mas nesse período concentrava-se mais ou menos nesses pontos, assim, entre o sudeste e o sul do Brasil ali, mas o sul, que eu digo, é só o norte do Paraná, naquela região do Paraná ali. O sul do Brasil mesmo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a maior parte do Paraná não produz por conta da questão climática, né? Muito bem, ele desenvolvia-se uma agricultura extremamente tradicional. Essa agricultura tradicional do café no Brasil, ela usava uma mão de obra escrava no início, como eu falei, depois uma mão de obra dos imigrantes que vieram da Europa, sobretudo italianos aí, que vieram, depois vieram os japoneses, asiáticos, né? Então vieram os japoneses também para trabalhar nessa produção cafeicultora, e era uma produção totalmente tradicional. Com o passar do tempo, o Brasil vai tornando aí uma produção mais modernizada, uma produção mais moderna. Do século XX em diante, na metade do século XX em diante, a agricultura brasileira toma um impulso de modernidade. E esse impulso vem da industrialização. Nós vamos ver daqui a pouco que o processo de formação industrial do Brasil, que começa a partir de 1930 e se desenvolve até os dias de hoje, ele também desenvolve técnicas para a agricultura. E essas tecnologias agrícolas transformaram o campo brasileiro de uma produção tradicional para uma produção moderna. Vamos ver um pouquinho as diferenças entre elas. Olha só, quando a gente fala em produção tradicional,
nós estamos falando de uma produção que é para o alto consumo, uma produção de baixa produtividade, uma produção onde as técnicas são utilizadas de forma extensiva, ou seja, você tem grandes áreas de terra para conseguir produzir, mas vai utilizar uma grande quantidade de mão de obra. E também tu vai ter aí, além dessa força de trabalho extra nessa tipo de produção, tu vai ter a utilização de técnicas rudimentares, técnicas que não são tecnológicas, técnicas comuns, como a charrua que a gente viu ali, né? Então, puxada por boi, arado e grade puxada por boi, tá? A produtividade é baixa porque a tecnologia é baixa nessas áreas, e também tu vai ter um rendimento agrícola muito baixo. Diferente da moderna. A moderna é uma agricultura voltada principalmente para o mercado. E o mercado, muitas vezes, a indústria e a exportação, que é onde que ela produz. Isso vai gerar uma produção extremamente monocultora. Isso por quê? Porque uma agricultura voltada à modernidade, voltada ao mercado, voltada à indústria, ela vai produzir o que se paga mais. É o chamado agricultura comercial ou agronegócio, né? Então, se produz voltada para o mercado. Se está voltada para o mercado, o que paga mais é o que eu vou produzir. Então, todas as áreas são do mesmo tipo de produção naquele ano. Se naquele ano a soja está pagando mais, o cara vai produzir soja em todo o sua área de produção, sua lavoura. Grandes lavouras com grande tecnologia. Quanto mais tecnologia produzida na agricultura, tecnologia aplicada à produção agrícola, quanto mais tecnologia, maior é a produtividade. Lembre-se, produtividade é quanto se produz por área, né? O Brasil, nos últimos 3 anos, eu falo isso 2014, 15 e 16, que são os que nós temos dados mais confiáveis, 14, 15 e 16, o Brasil tem produtividade maior que a produtividade americana, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Então, o que é a produtividade? A produtividade é quanto se produz por área. Os Estados Unidos continuam sendo o maior produtor mundial de soja, por exemplo, né? Que é da onde vem esse dado. Então, é o maior produtor mundial de soja, mas o Brasil tem maior produtividade. A nossa produção é menor, mas se comparar pela área que a gente planta, nós produzimos mais que os americanos. A nossa produtividade é maior. Isso quer dizer que nós estamos aplicando grande quantidade de técnicas e tecnologias na nossa agricultura. Tá? Então, lembrem-se, nossa agricultura evolui dessa forma. Nós vamos ter uma aula exclusiva de agricultura, onde nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Ok? Vamos lá agora falar um pouco sobre a formação da indústria no Brasil. E a formação da indústria no Brasil, ela tem uma característica importante. Ela, no primeiro momento, lá no século XIX, início do século XIX, ela era proibida, não podia ter indústria no Brasil. Né? Com a chegada da família real em 1808, essa indústria começa a flexibilizar, começa a aparecer algumas fabriquetas e coisa e tal, nada muito técnico ainda, nada muito moderno, né? No final do século XIX, tu tem alguma produção industrial no Brasil, mas muito tímida, de incentivo individual de cada um, principalmente imigrantes, né? Os europeus, os italianos, os alemães, alguns japoneses também, que vieram já com uma ideia de industrialização na Europa ou na Ásia, no caso dos japoneses, que começam por incentivo familiar, começam a desenvolver uma indústria particular deles. Isso é muito comum no sul do Brasil, tá? No sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, os imigrantes, por sua força de trabalho e conhecer a indústria da Europa, desenvolver uma indústria familiar que vai crescendo e tornam-se grandes grupos industriais no dia de hoje, tá? Então, no sul do Brasil é muito comum. Mas, em linhas gerais, essa indústria era muito incipiente, muito pequena. Pela primeira vez, foi se falar em política pública para a indústria no Brasil a partir de 1930, a partir da era Vargas. Então a era Vargas, a gente diz que é o processo inicial da indústria do Brasil. Mas por que não tinha indústria antes?
Tinha. Mas o que acontecia a partir de 1930? Foi pela primeira vez nós tivemos políticas públicas voltadas ao processo de industrialização. Pela primeira vez o governo diz assim, ó, precisamos industrializar. E por que eles disseram isso? Por que o governo tinha que industrializar? Porque em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a grande crise mundial da primeira metade do século XX atingiu o Brasil em cheio. Então, em cheio por quê? Porque o Brasil era grande produtor agrícola, principalmente no café, e esse café era vendido para as populações da Europa, para os Estados Unidos. Com a crise atingindo a Europa e os Estados Unidos, essa compra de café é cortada e o Brasil começa a ter um excedente de produção de café, o preço do café começa a cair, o mercado nacional não consome todo o café que tem produzido, sobra café estocado e os produtores acabam entrando em crise. E lembra, crise na agricultura era crise nacional, porque não tinha outra oportunidade, não tinha outra forma de produzir. E quem buscou, disse, sozinho não, né? Isso é meio lenda, né? De que foi sozinho, não foi. Então, quem bolou a ideia dizendo assim, precisamos investir em uma nova forma, precisamos buscar políticas públicas que levem à industrialização, foi a Era Vargas, que é extremamente importante, você vai entender ela e vamos ver as características então da Era Vargas. Nesse período, o presidente Vargas, então, ele forma as primeiras políticas públicas para a industrialização. E veja só, nessa época, o Brasil precisava de uma base de produção. Então, ele vai investir na chamada indústria de base. Então, era Vargas, indústria de base. O que era a indústria de base? A indústria de base é aquela indústria que vai pegar a matéria-prima e transformar em produtos para a indústria. Por exemplo, eu vou pegar o minério de ferro e vou transformar ele em aço para a indústria. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a matéria-prima e vou deixar ela pronta para que a indústria de bens venha desenvolver. Então o Vargas teve as primeiras políticas públicas que incentivou a industrialização ligada à indústria de base. E as primeiras indústrias que foram desenvolver foram mesmo siderúrgicas, metalúrgicas, né? Quando chegou no Brasil a Belgo Mineira, por exemplo, em Minas Gerais, aí, né? Então, uma indústria que vem por substituição da importação, vem de fora do Brasil, se instala aqui e começa a produzir. Mas o governo também tem base de formação. O Vargas, ele vai, então, nesse período, fazer investimentos na industrialização. E o governo, então, forma estatais que são responsáveis pela produção industrial. Então, tu vai ter, por exemplo, a fundação da Companhia Vale do Rio Doce, que era responsável pela mineração no Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional, que produzia aço, Volta Redonda no Rio de Janeiro, produção de aço, né? Tu tinha aí, mais tarde, a formação da Petrobras, com energia, né? Então, a retirada do petróleo. Então, tu vai ter aí uma série de estatais que vão se formar no Brasil, que vão estar relacionadas à produção industrial estatal. Então veja bem, a Era Vargas ela vai se caracterizar para a indústria como o início das primeiras políticas públicas de industrialização. Ela vai trazer a indústria de base para o Brasil, tá? Então vai formar uma indústria de base no Brasil, vai trazer indústrias de fora por base do Brasil, então substituição da importação já na Era Vargas, embora a maior parte foi depois. E vai também aí incentivar o trabalho industrial, a produção de matéria-prima para essa indústria no território nacional. Então o Vargas desenvolve essa estrutura e logo depois, mais tarde, vem aí a segunda fase da industrialização do Brasil, que é a chamada Era JK. O desenvolvimento prometido ou projetado pelo JK na sua campanha política para a presidência trouxe aí para o Brasil uma nova aspiração, um novo horizonte, né? Um horizonte de modernidade, de desenvolvimento, né? Por isso era chamado de desenvolvimentista, né? Então qual era a ideia do JK? O JK queria, na verdade, fazer com que o Brasil crescesse 50 anos em 5 no seu plano de metas.
E como é que ele ia fazer isso? É lógico que ele não lançou uma campanha dessa sem pensar nos métodos que ele ia utilizar. Ele utilizou a ideia de abertura do mercado. Então ele abre o mercado nacional para a entrada de investimentos estrangeiros. E aí a gente tem um período que nós vamos trabalhar aí no Brasil com a substituição da importação. O que é isso? Eu sou uma indústria europeia. Eu estou produzindo na Europa o meu produto e vendo para o Brasil. Eu tenho custos europeus de produção e mais o transporte para chegar no Brasil. Em vez do Brasil importar esse produto, eu vou substituir a importação. Eu vou botar a minha fábrica no Brasil. Eu passo a produzir o meu produto aqui no Brasil, com mão de obra mais barata, com matéria-prima mais barata e não preciso transportar. Então, eu baixo demais o custo de produção. Então, substituição de importação aconteceu durante a era JK. Ele incentivou esse processo, claro que com uma contrapartida do governo, dando infraestrutura, sobretudo no Sudeste, que já tinha infraestrutura do café, estradas, ferrovias, portos, que a indústria queria para exportar também. Ele dá essa infraestrutura, melhora ela, constrói novas estradas, faz aí investimentos nessa infraestrutura necessária e atrai então indústrias de bens. Então a gente diz que a era JK foi a era da indústria de bens de consumo, aqueles produtos que nós consumidores compramos, eletrodomésticos, vestuário, roupas, também automóveis, eletrônicos. Então isso são bens de consumo, alimentos também, bens de consumo, que a população consome. Essa indústria chegou muito forte no Brasil a partir do JK. E veja bem, esse período do JK, ele foi marcado pela substituição da importação, mas o mercado interno também cresceu, reagiu, Então começou a circular dinheiro, tinha emprego, tinha dinheiro circulando. O mercado interno começa a reagir, sobretudo no Sudeste. A região do ABCD paulista ali, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, toda aquela área ali, passa a ter uma movimentação econômica que vai atrair gente para a cidade primeiro, então, e produzir riqueza. Então a indústria começa a se desenvolver ali. Digamos que essa parte foi acertada dele. Ele se perde um pouco no seu governo, na sua produção, por conta aí da questão da construção de Brasília, que foi um custo elevadíssimo de produção para o Brasil, que se iniciava naquele período. Então ali teve alguns problemas, gerou inflação e tudo mais, que vai respingar lá no governo militar. Mas em geral, no JK, nós vamos ter um período em que o desenvolvimento de uma indústria por substituição da importação e uma indústria nacional crescem, sobretudo a indústria de bens de consumo, por incentivo do governo, e vai ter um período de crescimento econômico, que vai se estender para o próximo período, que é o governo militar. Nesse segundo período, no governo militar, nós temos aí um período de também crescimento econômico, um período chamado de milagre econômico brasileiro, que vai mais ou menos de 1968 a 1973, 72, 73 por aí, quando o Brasil chegava a crescer perto dos 10% ao ano o seu PIB. Então o governo militar, ele tinha, como ele fechou os investimentos externos, sobretudo para a Europa, nós temos aí um período de Guerra Fria, lembrem disso, então ele acaba fechando esses investimentos para outros países e ele tem uma negociação quase que exclusiva com os americanos, quase que exclusiva com os Estados Unidos, o que vai desenvolver a economia com parceiros econômicos, mas não em tecnologia. Então a nossa indústria começa a ficar para trás em tecnologia, começa a ficar para trás em técnicas, tecnologias, mas continua negociando com os mercados internacionais, sobretudo os aliados dos Estados Unidos. Então vende, compra e coisa e tal. Mas a indústria nacional cresce e depois começa a decair. No final do governo militar,
nós temos um período aí em que a economia está em decadência. E vai decair mais ainda a indústria nacional na década de 80, no período de redemocratização. Quando o país passa na década de 80 a querer redemocratizar, a se reorganizar politicamente, as coisas começam a mudar para o país. Nesse período, nessa década de 80, nós tivemos algumas coisas importantes a lembrar. Primeiro, o Brasil lutou pela redemocratização, lutou pelas eleições diretas, lutou pela Constituição Federal, a nova Constituição de 88. E tudo isso aconteceu. Só que o Brasil estava muito voltado para as questões políticas, para a ideia de redemocratizar, para a ideia de eleger presidentes, governadores, prefeitos, enfim. E também para a ideia de fazer uma Constituição mais cidadã, né? Que é a Constituição de 88. Mas o setor produtivo do Brasil estava em baixa, estava em péssimo. O Brasil vivia um momento de altíssima inflação, onde a inflação do Brasil chegava a beirar a casa de 30% ao mês, às vezes, né? Então a gente teve alguns anos atrás, uma inflação de 9% ao ano, todo mundo berrou ao ano, né? Nós chegamos a ter no Brasil inflação que ultrapassava os 20% ao mês. Então foram inflações muito altas que comiam o valor do dinheiro do brasileiro na década de 80, né? Então se elege presidente indiretamente ainda Tancredo Neves, que morre antes de assumir. No lugar dele o Sarney assume, né? Então o presidente Sarney assume esse período da redemocratização inicial. Dentro do governo Sarney, que é criada então as diretas já, que vai se eleger presidente, a Constituição de 88 e a nova eleição de 89, né? Que tem aí um número enorme de candidatos, né? Mais de 20 candidatos à presidência do país. E no segundo turno, entre Lula e Collor, o Collor acaba ganhando a eleição. Fernando Collor de Mello, do Nordeste brasileiro, de uma família mais tradicional, enfim, acaba ganhando a presidência. Fernando Collor de Mello. O Collor, ele, para a indústria, começa a colocar a coisa no lugar. Por quê? Porque a partir do Collor, nós vamos ter algumas mudanças na história mundial que também ajudam nesse período, que é a questão da queda do Muro de Berlim em 89, o fim da União Soviética em 1991. Então tu vai ter aí uma economia que começa a se abrir. É a chamada nova ordem mundial. Quando a ordem bipolar da Guerra Fria termina, então o mundo começa a se integrar mais fortemente. Lembrem-se, globalização existe desde as grandes navegações, mas a partir da década de 90, essa globalização começa a ser maior, mais ampla, mais aberta. E o Collor pega esse período, numa globalização mais aberta. O que ele faz? Abre de novo o mercado brasileiro para investimentos estrangeiros. Então passa a entrar, a partir do Collor, investimentos em indústrias estrangeiras por substituição da importação no Brasil. E atrai então esses investimentos que vão acabar gerando emprego e fazendo a economia movimentar. Claro que tem todo o processo histórico ali do impeachment do Collor e tudo mais, que não vem ao caso aqui, você deve estudar isso em história, né? Então, para a nossa ideia da indústria não tem importância nesse momento, mas o Collor sai, entra o Itamar Franco, não tem a imagem dele aqui, esqueci de colocar, desculpa. Então sai o Collor, entra o Itamar Franco. O Itamar Franco, ele é o responsável pela formação do Plano Real. E o Plano Real é extremamente importante. Por quê? Porque o Plano Real foi quem trouxe estabilidade para a economia brasileira. Uma moeda forte, que na época valia $1, né? Cada real valia $1, era 1 por 1 a paridade. Claro que era uma paridade fixa, né? Então se mantinha essa paridade por lei, né? Depois que se deixou o dólar flutuante, o câmbio flutuante, nós começamos a perceber que não ia segurar. Mas enfim, ele conseguiu fazer uma moeda forte, uma moeda estável, que trouxe também mais estabilidade para o país. Com isso, com essa estabilidade, um dos seus ministros, que participou do processo de formação do Plano Real, se elege presidente, que é o Fernando Henrique Cardoso. Se elege presidente, e daí
esse neoliberalismo que vem desde o Collor, Fernando Henrique, se intensifica na presidência do Fernando Henrique. O neoliberalismo, a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, vai trazer aí os investimentos estrangeiros novamente para dentro do Brasil, mas agora em forma de privatização. Vende as empresas estatais do governo, começa a vender elas, e essas empresas acabam, esse dinheiro acaba entrando no país, né? Um dinheiro da privatização. Veja só, quando eu falo privatização, no Brasil na década de 90, existe uma discussão muito grande sobre isso. Existem privatizações que foram muito boas e muito bem feitas, né? É o caso das privatizações, por exemplo, das telecomunicações, que se hoje nós temos aí todo esse aparato tecnológico de telefonia, internet, para a gente, alguns de vocês devem estar assistindo esta aula aqui pelo seu equipamento de smartphone, com internet móvel, 4G, enfim. Essa tecnologia está no Brasil graças a essa privatização. Tá? Então, esse processo de privatização. Agora, outras não, outras foram muito mal feitas. Estrategicamente, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce era uma estatal estratégica que o Brasil podia ter grandes benefícios com algum investimento em cima dela, né? Então, isso não aconteceu. Teve até processos para tentar rever esse processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Muito bem. Então, a privatização trouxe investimento para o Brasil. O Brasil, então, passa, a partir da década de 90, a ter uma moeda estável, volta a ter crédito internacional, volta a fazer atrair os seus investidores, e isso continua no governo do Lula, né, que vai também atrair investidores, vai fazer uma possibilidade de crescimento no mercado nacional. Isso é extremamente importante, fica ligado. O crescimento do mercado interno do Brasil, ou seja, as pessoas passaram a ter poder de compra, e isso também aumenta economicamente e facilita economicamente os mercados, né? Porque tu passa a ter uma possibilidade de consumir. Então aquela população que não comprava passou a comprar, e isso fez a economia se movimentar e gerar aí então uma industrialização mais estável para o Brasil. Tá? Foi até o governo da Dilma o que aconteceu ali, que surgiu um monte de questões, a crise mundial e coisa e tal, que não trouxe aí muitos benefícios nesse governo, e ela acabou então também sendo impeachmentada e saindo do governo. Tá? Então nossa indústria cresceu, nossa indústria se desenvolveu, e a formação econômica do território nacional nos mostra hoje que somos um país ainda agrário, um país ainda de exportação de produtos, de commodities, né? Commodities são produtos que do setor primário, mas que tem grande valor econômico no mercado internacional, e também aí somos um país já industrializado. Aliás, nós temos o maior parque industrial da América Latina, nós temos o parque industrial mais produtivo da América Latina. Não somos ainda o parque industrial que está mais competitivo na América Latina, né, por uma questão de políticas nacionais. Mas enfim, nosso parque industrial é muito bom.